1 Samuel capítulo 17. Amém? A partir do versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolheis dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo-me: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvimos então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Somente até aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus poderoso, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Tu és, ó Deus, o Jeová Jireh, o Deus que provê. Tu és o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Pai, Tu és tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. E pedimos ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Quebra o poder do inimigo, leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Pode se sentar no teu lugar. Louvado seja Deus. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja, porque nos fala da história de Davi, nos fala da história do gigante Golias. E o Espírito de Deus me levou a esse texto hoje, que eu quero compartilhar com os amados irmãos. Eu queria pedir a sua atenção neste momento, para que você realmente possa mergulhar comigo aqui. Nós vivemos os últimos dias da igreja na terra. Eu não sei se os irmãos têm visto, eu acredito que sim, mas Israel entrou em guerra ontem. E a gente sabe, a gente entende desde quando a gente está na escola dominical, lá nos primeiros dias da escola, que Israel é o relógio da humanidade. Nós sabemos que Israel, ele foi invadido pelos palestinos que vivem ali em volta, mais precisamente o Hamas, que é um grupo terrorista. E hoje, antes de estar vindo para a igreja, nós tivemos notícia também que um outro grupo terrorista invadiu Israel pelo norte, que é o Hezbollah, que é também um grupo terrorista. Então, Israel está cercado, irmãos. E se você pegar no mapa, todas aquelas nações que estão em volta de Israel são nações muçulmanas, inimigas de Israel. Você tem o Líbano, você tem o Egito, você tem todo aquele povo ali que odeia Israel, que quer um pequeno pretexto para entrar em Israel. E agora eles têm um grande pretexto. Por quê? Porque até ontem tinham 500 pessoas que foram sequestradas. 500 judeus sequestrados, irmãos. Isso nunca existiu no tempo moderno. Eles já estão falando que depois do Holocausto, esse foi o pior atentado contra Israel. E agora haverá uma grande revanche. Por que eu estou falando isso? Para que você possa se situar o que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que quando todas as nações estiverem cercando Israel, o Messias voltará. E se Deus não tiver misericórdia, por causa dessa pequena invasão, muitas outras nações como o Irã,
que é inimigo de Israel, pode entrar nessa guerra. E o Irã entrando, meu irmão, automaticamente isso pode virar uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque historicamente os Estados Unidos é parceiro de Israel, assim como a Rússia e a China são parceiros do Irã. Então, para que você possa compreender que a igreja de Cristo, todos os sinais estão aí. Jesus falou, nos alertou. Mas por que eu estou falando isso? Não é para trazer medo para você, mas para que possa brotar um temor pelos dias que nós estamos vivendo. O anticristo está começando a se materializar. Hoje pela manhã nós falamos na escola, nós colocamos um vídeo aqui, nós não conseguimos retransmitir por causa de um problema, uma falha aqui, mas o vídeo, quem veio, participou, foi uma grande, profundo estudo acerca do Apocalipse, vamos dizer assim, do anticristo. E por que eu estou falando isso? Para que a igreja possa ficar de joelhos em oração. Nós temos um grupo de brasileiros que estão presos em Israel, grandes líderes, eu falei isso hoje de manhã, líderes evangélicos, pastores, né? Nós temos vários, que tinham várias caravanas que estavam em Israel, como vão todos os anos. Por quê? Porque setembro e outubro é o tempo da festa dos tabernáculos, e é o tempo em que mais brasileiro vai para Israel. No último dia que eles já estavam com as bagagens para voltar, fechou o aeroporto, irmão, ninguém entra e ninguém sai de Israel. São centenas de brasileiros. A Igreja Batista Lagoinha está lá com Felipe Valadão, Mariana Valadão, pastor Ezenete, que é a líder de intercessão nacional, está lá. Pastor Antônio Cirilo, apóstolo Valdir aqui de Patinga, está lá em Israel. Agora eu pergunto, por que Deus permitiu isso? Para um propósito, meu irmão, para interceder. Porque eu estava compartilhando isso, eu estou tendo um bate-papo com os irmãos aqui, só para os irmãos entenderem a real situação que está. Porque Israel é o cronômetro de Deus. E todas as profecias acerca do fim passam por Israel, irmão. Não tem como a gente fechar os olhos diante disso e deixar de falar. Então olha só, Deus leva um grupo de pessoas que adora o Rei dos Reis, de ano em ano, para interceder pelo seu povo que está cego. Por quê? Porque eles não adoram Jesus. Então Deus leva um povo que adora Ele, Jesus, para interceder pelo povo dele que está cego, porque eles não creem que Cristo é o Messias. Então nós vemos um mover profético acontecendo, e uma igreja viva ali naquele lugar, que está intercedendo pela nação de Israel. E eu convido você também a fazer parte disso, porque o Senhor nos manda orar pela paz de Israel. Prosperem aqueles que oram por ti, pela sua paz. Existe um decreto específico da parte de Deus, que quando a gente ora pela paz de Israel, a gente prospera. Então, meu irmão, se você começar a orar, só você está orando, tem um decreto de Deus que vai te abençoar. Orem pela paz de Israel e prosperem, né? Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É Israel. Então, em nome de Jesus, levante-se, né? Se preciso for, jejue. Nós vamos jejuar. Eu, na minha casa, nós já declaramos isso, juntamente com a pastora Andréia e eu. Nós vamos estar jejuando um tempo em prol de Israel, porque eu creio que esse tempo é um tempo profético, e você não pode ficar de fora disso, em nome de Jesus. Então, querido, fechando aqui o parêntese, o texto nos diz que Davi era um menino. Ele foi lá levar um lanche para os seus irmãos que estavam na batalha. E a Bíblia nos diz que no versículo 10, disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, diante da afronta do inimigo, como está acontecendo lá em Israel, meu irmão, as pessoas se espantam.
Porque o inimigo até hoje ele tenta paralisar os exércitos do Deus vivo através do medo. Você não vai conseguir, você é um perdedor, você não vai vencer, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer aquilo, você vai morrer, essa enfermidade vai te matar. Então são setas que nos paralisam através do temor, do medo. Assim como está acontecendo lá em Israel, aqueles inimigos invadiram e através do terror, porque eles são terroristas, eles estão causando espanto e medo. Esse filisteu, ele se levantou contra a nação de Israel, e todo Israel temeu, diz a palavra do Senhor. Ouvindo então Saul, quem era Saul? Era o rei. E todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Mas a Bíblia diz lá no versículo 14 que Davi era o menor dos seus irmãos. Olha só, versículo 12 em diante. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado na idade entre os homens. Jessé, né? Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes dos seus 3 filhos: Eliabe, o primogênito, Abinadab e Samar. Versículo 14. Mas Davi era o menor. Os 3 maiores seguiram a Saul, mas Davi era o menor. Então, querido, deixa eu falar algo para você. Deus não escolhe os maiores e nem os melhores. Na maioria das vezes Deus vai escolher os menores, para que a glória seja dele. Eu escolho as coisas loucas para confundir as sábias, que não são, para confundir as que são. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz isso para provar que é Ele mesmo que faz todas as coisas. O texto nos diz: Davi era o menor. Você não precisa ser o maior e nem o mais forte. Você precisa apenas se colocar na dependência das mãos do Deus vivo, porque Ele vai usar você, Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar a sua casa. Tem crente para dar glória a Deus ali, aleluias. Pode aplaudir ao Rei. Se a minha esperança e a minha expectativa está em Deus, eu quero dizer para você que nenhuma batalha você vai perder. Se a sua confiança for o Senhor, meu irmão, você não vai perder a batalha. Ainda que você possa ter uma aparente derrota, eu quero dizer para você que essa aparente derrota lá na frente, todos vão reconhecer que vai ser uma grande vitória de Deus na sua vida. Só quem crê levanta as mãos e dá glória a Deus, aleluias. Davi era o menor. Davi era o menor, ele era um adolescente. Alguns estudiosos dizem que Davi tinha em volta dos 14, 16 anos. Quando Deus nos chama, irmãos, Deus me chamou, eu tinha 18 anos. Eu nasci num lar que não era um lar evangélico. E meu pai carinhosamente me chamava assim, meu 0 à esquerda. Meu pai falou assim, as ignorâncias de antigamente, 0 à esquerda, o que é? Não tem valor algum. Ele não fazia isso por mal, não estou? Mas um dia Deus falou assim, está vendo? Aquele que era o 0 à esquerda agora ganha minhas almas para mim. Deus falou aqui no púlpito comigo. O mais improvável da casa se tornou um pastor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E sabe, querido, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Deus escolhe os improváveis. Eu não tinha nada para ser pastor. Eu não era filho de pastor. Eu não nasci no lar evangélico. Eu não tinha nada para ser pastor. Mas mesmo assim o Senhor me chamou. E quase 30 anos que eu caminho com Jesus. Falo para você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso não quer dizer que eu não tenha batalhas. Isso não quer dizer que o inimigo não vai se levantar. E ele se levanta quase diariamente para nos paralisar. Foi assim que Golias fez. Por 40 dias não tem homem em Israel. Vocês são tudo frouxo. E começava a blasfemar acerca do nosso Deus.
Sabe, quando Davi vê isso, a Bíblia diz aqui, versículo 15: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E aí, por 40 dias, no versículo 20 a Bíblia diz assim: Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas e a guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. Davi deixou aquilo que ele estava trazendo de encomenda e correu para a batalha. Sabe por quê? O servo de Deus não pode correr da batalha. Ele tem que enfrentar a batalha. Não se acovarde diante dos problemas. A nossa batalha a gente começa ganhando no joelho. Mas, irmãos, em nome de Jesus, não desista do plano de Deus para a sua vida. Principalmente nesses dias. Porque que vai adiantar você ter nadado até aqui e morrer na beira da praia? Porque nós estamos chegando quase na beirinha da praia. A situação é essa. Nos próximos dias e anos nós vamos ver o que vai acontecer no mundo, irmãos. Escute e anote isso. Israel nasceu num só dia, no ano de 1948, conforme a palavra do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, que profetizou, acaso nasceria uma nação em um só dia. Israel nasceu no ano de 1948, em maio ou foi abril de 1948. Esse ano fez 75 anos da constituição do Estado de Israel, nação. 75 anos. Jesus disse que quando tudo isso acontecesse, não passaria dessa geração sem que todas essas coisas acontecessem, quando a figueira começasse a florescer. Mateus capítulo 24. Quando os ramos começaram a florescer, Israel floresceu em 1948. Ele disse que não passaria dessa geração sem que tudo isso acontecesse. 75 anos já se passaram. E uma geração dura em média 80 anos, 70 a 80 anos. Então nos próximos 5 anos, irmãos, tudo pode acontecer. A gente tem que estar preparado para a batalha. Davi, antes de chegar naquela batalha, ele já tinha enfrentado um urso, já tinha enfrentado um leão. Assim somos nós, somos experimentados nas batalhas diárias. Mas eu quero dizer para você, mantenha-se firme e fiel a Deus, porque os dias que antecedem a vinda do Senhor já estão acontecendo. E aí o diabo vai tentar querer amedrontar você, tentar paralisar você, tentar paralisar o seu ministério. Porque se você pegar Mateus capítulo 25, nós temos algumas parábolas. Escute isso, por favor, eu estou terminando. Tem a parábola das 10 virgens, depois você anota aí, Mateus capítulo 25, tem a parábola das 10 virgens, que fala sobre o quê? 5 loucas e 5 prudentes. Depois tem outra parábola, a parábola dos talentos. Logo em seguida, Jesus pega Mateus capítulo 24, fala sobre o sermão profético. Mateus 25 é a continuação do sermão profético, está escrito lá. E ele começa com o quê? A parábola das 10 virgens, ou seja, o sermão profético, ele cai na parábola das 10 virgens, falando que 5 eram loucas, 5 eram prudentes. As loucas não tinham as lâmpadas com azeite, e as prudentes estavam com as lâmpadas cheias de azeite. Então nós temos um quadro aqui de uma igreja dividida. Uma igreja que é prudente, uma igreja que é louca. Uma igreja que tem azeite e outra igreja que não tem azeite. Isso fala de pessoas que não estão dando ouvido, e tem outras que estão dando ouvido. Isso não fala de pessoas fora da igreja. Isso não é para ímpio, é para a igreja. Logo depois ele fala sobre a parábola dos talentos. Qual que é o talento? A um deu 5, a um deu 2 e a outro deu 1. 3, eu sempre erro o número. 5, 3 e 1, eu acho. O que tinha 5 trabalhou e ganhou mais 5. O que tinha 3 trabalhou e ganhou mais. Mas o que tinha 1 fez o quê? Enterrou. O que tinha 5 foi honrado pelo Senhor. O que tinha 3 foi honrado pelo Senhor.
bom estar, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Sobre 10 cidades você vai governar. O outro sobre 5 cidades. E o outro, o que fez que enterrou? Ele foi lançado nas trevas exteriores. E aquilo que ele tinha, aquele único talento, foi tirado e dado para aquele que tinha 10 agora. Porque a quem tem, ser-lhe-á dado, mas quem não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, irmãos, Jesus alertando a igreja. Ele não está alertando o ímpio não, porque ímpio está condenado. Ímpio está condenado, irmão. Não vai ter conversa para ímpio. Quem não aceitar Jesus, quem não serve a Jesus, não tem conversa, irmãos. Ele só, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está condenado. Então alerta é para nós, igreja, que nós não podemos nos paralisar diante das ameaças, mas também nós temos uma responsabilidade como igreja de pegar os meus talentos e pôr para rodar, de pegar a minha lâmpada e encher de azeite. Ninguém pode encher minha lâmpada por mim. Quando o noivo volta, as que não tinham foram aonde? Nas que tinham. Eu falei assim, me dá um pouquinho assim, não pode. Porque azeite, meu irmão, só você pode encher suas lâmpadas. E você precisa ir na fonte. A fonte ainda está disponível. A boa notícia é que a fonte ainda está disponível. A melhor de todas as fontes ainda está disponível. Mas a igreja vai ser arrebatada. E o Espírito Santo vai ser tomado. Agora você imagina esse mundo sem a igreja e sem o Espírito Santo, sendo dominada pelo anticristo. O anticristo está surgindo aí. Pela manhã nós falamos sobre ele aqui. Ele vai impor. Quem não tiver a marca da besta, quem não tiver, não vai poder comer, não vai poder receber salário, não vai poder ir no hospital, não vai poder fazer nada, irmão. Nada. Está preparado para isso? Você está preparado para isso? Nós tivemos um ensaio na pandemia. Quem não vacinar não sai do Brasil, não pode ir para um lugar, não pode sair, não pode ir para lugar nenhum. Uma vacininha. É ou não é? Se foi ou não foi, irmão? Agora você imagina assim, ó, você não tomar essa vacina aqui, você não vai poder receber seu salário. Parou para pensar? Se você não tiver essa marquinha aqui, você não vai poder ser atendido na UPA. Estou morrendo. Marca aí, senão você não entra na UPA. Está preparado para isso? Ou então pega tudo, vai para a roça, vai viver lá. Se morrer, morreu lá. Vai plantar mandioca, vai caçar e vai pescar. Porque se quiser viver aqui em Patinga, quando Jesus arrebatou a igreja, meu irmão, se prepare. E tem que ficar escondido, porque o Islã está avançando aí. Hoje pela manhã nós colocamos o estudo aqui, ó. Os especialistas falam que no máximo em 10 anos toda a Europa já vai ser dominada pelos muçulmanos, pelo islamismo. E o islamismo não tem conversa, é igual está acontecendo lá. É dois caminhos: ou você nega Jesus e aceita lá, ou morre. Então, igreja, não brinque de ser igreja. Vamos tomar cuidado. Em nome de Jesus, eu queria realmente que você visse a real situação que nós estamos enfrentando. Não tem sido brincadeira não. Para nós aqui está uma bênção ainda. Mas as coisas podem piorar de uma hora para outra. Toda guerra, irmãos, tem séries, principalmente agora com o governo que a gente tem aliado, né? Não vou falar sobre isso aqui.
Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa romper com aquilo que realmente está impedindo a gente de crescer espiritualmente. Será que você tem tido intimidade com Deus? Será que você tem se relacionado com Deus verdadeiramente? Você tem orado na sua casa? Você tem chorado na presença de Deus? Há quanto tempo que você já não sente mais a presença de Deus e acha isso normal? Ah, pastor, eu não consigo, meu irmão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, e serei achado de vós. Muitas vezes já aconteceu, irmãos, às vezes Deus não está sentindo nada, mas eu falo assim: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Escute isso. Eu não aceito, porque eu nasci para ser vivo, não nasci para ser morto. E o Senhor me disse que o Senhor me daria vida abundante de Deus em minha vida. Eu não aceito frieza espiritual na minha vida. Já passei momentos assim, altos e baixos, mas todas as vezes, meu irmão, eu vou para a minha fonte inesgotável, que chama Cristo Jesus. Eu sei que lá eu encontro, aquilo que minha alma anseia e deseja. E eu aconselho você a fazer isso. Quando você coloca a sua total dependência de Deus, um menino de 14, 15, 16 anos enfrenta gigantes de 3,5 metros e se torna vencedor. O inimigo vai tentar nos deixar aflitos e amedrontados diante das batalhas que estão por vir. E os dias são como esses dias de Davi foi. Mas nós precisamos deixar as cargas extras. Davi deixou a carga para ir para a peleja. Então tem coisas na nossa vida que não tem como você pelejar e continuar. Imagina Davi cheio de coisa na mão e enfrentar o gigante. Ele ia ser o quê? Derrotado. Tem coisas na minha vida que eu preciso de abrir mão. Preciso de aprender isso. Aquilo que me atrapalha a vencer, aquilo que me atrapalha a avançar, eu preciso de abrir mão, irmão. O que tem te atrapalhado? O que realmente impede você de fazer a obra de Deus? A gente precisa de fazer essa reflexão. Eu tenho ganhado almas, eu tenho cooperado para isso, eu tenho orado, eu tenho investido, eu tenho de alguma forma cooperado com o reino de Deus. Eu não tenho feito nada. Então, meu irmão, você precisa de repensar, porque eu preciso frutificar, eu preciso dar frutos. Deus vai colocar pessoas na sua vida para tirar o excesso de bagagem que impede você de prosperar, que impede você de prosseguir, que impede você de romper e de derrubar os gigantes que vão se levantar e que têm se levantado contra a sua vida. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Deus levantou, pode aplaudir o Senhor. Deus levantou pessoas para ajudar Davi. Deus levantou Simão para ajudar Jesus a carregar a cruz. Irmãos, o reino de Deus não é feito de uma pessoa só. Eu não consigo sozinho, de forma alguma. Num corpo tem pé, tem mão, tem boca, tem orelha, tem cabeça. O corpo não é só mão, o corpo não é só boca, é a multiforme graça. Deus quer te usar como mão, seja mão. Deus quer te usar como boca, seja boca. Agora não adianta a boca querer ser mão, né? Nem o pé querer ser mão. E o que acontece muitas vezes é porque a igreja, ela tem necessidades de mão, porque as mãos não estão trabalhando. Tem necessidade de pé, porque os pés não estão fazendo a sua função. E a gente precisa repensar isso. A Bíblia nos diz que Davi, então, foi até Saul, para a gente resumir, e pediu para ir para a peleja. E eles olharam para ele e disseram: você é um menino. Davi tentaram colocar lá a armadura de Saul, foi
ficou um piquititinho lá. E ele falou assim: eu não preciso disso. Os irmãos conhecem a história. Ele foi lá na beira, pegou algumas pedrinhas e enfrentou o gigante. Uma única pedra, irmãos. A gente não precisa de muita coisa quando você está do lado de Deus. A gente precisa só estar nas mãos de Deus, dependendo dEle. Porque a estratégia Ele vai te dar. A estratégia Deus vai te dar para você derrubar os gigantes, meu irmão. Mas não tem como correr dele. Davi não correu dele, Davi correu para cima dele. Mas a Bíblia diz assim: Davi grita e diz assim: quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Assim nós falamos: quem é esse exército maligno que está se levantando contra Israel? Quem é o Hamas? Quem é o Hezbollah perto do Deus vivo e poderoso que nós servimos? Eles vão ver a fúria do Deus vivo de Israel. Eles vão ver. Mas tudo isso é profético. Davi disse: olha, você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos a quem tu tens afrontado hoje colocará a tua cabeça nas minhas mãos. E foi exatamente como aconteceu. O gigante correu para cima de Davi. Davi, com uma pedrinha e uma funda, acertou na testa. Foi só um, irmão. Derrubou o gigante. Ele correu, cortou a cabeça dele e o gigante caiu. Assim os gigantes vão cair na sua vida quando você aprender a confiar e depender única e exclusivamente de Deus. E não deixe o medo te paralisar. Não deixe que o inimigo coloque dúvidas que Deus é contigo. Em meio das batalhas o Senhor nos usa. Irmãos, a gente tem enfrentado tantas batalhas nos últimos anos aqui na igreja. Tantas lutas, tantas. Mas o Senhor tem sido o nosso amparo. E eu sempre falo com o Senhor: Senhor, só peço ao Senhor que me dê força, ânimo, para não sucumbir diante das lutas e tribulações. Mas o Senhor tem sido o nosso amparo. Não desanime diante das batalhas. Fique de pé. Continue firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você não precisa ser o mais forte. Você não precisa ser o mais inteligente. Você só precisa confiar e depender de Deus. A confiança e a dependência do Senhor faz a gente derrubar os gigantes. Aleluias. A Bíblia diz que Caleb, ele tinha 80 anos. E ele foi até Josué e disse: olha, Josué, há 40 anos atrás o Senhor me prometeu esses montes aqui. Tu lembras quando Moisés, servo do Senhor, me prometeu este lugar? Só que esse lugar é cheio de gigantes, disse Josué para ele. Sim, mas Deus me prometeu, e esses gigantes não serão páreo. A mesma força e vigor que eu tinha quando eu tinha 40 anos, hoje eu tenho. Me dá a bênção para que eu vá e tire aqueles gigantes de lá. E com 80 anos Caleb foi e derrubou os gigantes que existiam naquele lugar. Então ele já era velho. Humanamente falando, ele não conseguiria vencer aqueles gigantes, mas ele tinha o quê? Fé no Deus que prometeu. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos aqui, Deus, na peleja, na batalha. Mas se nós estamos de pé, porque a tua mão forte e poderosa tem nos sustentado. É o Senhor que nos dá estratégia, é o Senhor que nos dá força e vigor para cumprir aquilo que o Senhor prometeu em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Meu Deus, venha repreender todo espírito, ó Deus, que não procede do Senhor. Envia anjos fortes, poderosos, meu Deus,
e desfaça, meu Deus, todos os planos malignos do diabo. Nós reconhecemos, ó Deus, a tua soberania sobre as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, perdão por nossos pecados. E levanta a tua igreja, meu Deus, para que seja uma igreja viva, para que seja uma igreja frutífera, alegre, abençoada. É o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, ó Deus. Se tem alguém aqui ainda, Pai, ou que está nos assistindo, que ainda não consertou sua vida com Jesus, que ainda não encheu suas lâmpadas de azeite que o Senhor usa de misericórdia, meu Pai, e que ainda que haja tempo para que essa pessoa possa verdadeiramente colocar os seus talentos em prática, colocar em prol do reino de Deus tudo aquilo que o Senhor depositou de confiança, meu Pai. Nós oramos e te pedimos que o inimigo parta em retirada, que todo levante de Satanás ali em Israel. Nós colocamos a nação de Israel, Deus, nas tuas mãos, o teu povo escolhido, Pai. Sabemos que boa parte, a maioria daquele povo está cego, não reconhece a Jesus como Messias, mas isso tudo já estava profetizado. Agora nós te pedimos, ó Deus, que aqueles teus servos que estão ali em Israel, aqueles teus intercessores que o Senhor levou daqui do Brasil para estar lá naquele momento difícil, coloca palavras proféticas na boca deles, Senhor. Que eles sejam extremamente usados naquele lugar, meu Pai, para interceder pelo teu povo que ali encontra em guerra, Pai. Nós te pedimos a tua bênção sobre aquele lugar, sobre aquelas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluias. Louvado seja Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez.